Olá pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre uma técnica que nós usamos na alimentação viva, é a técnica da germinação. Então, qual é o princípio da germinação? O princípio da germinação é potencializar o nutriente presente naquela semente. Então, na verdade, eu quero germinar uma semente, um grão hoje, porque através dessa germinação eu quero produzir uma bebida fermentada, que a gente chama de Rejuvelac, tá? Eu não vou me aprofundar muito no assunto da alimentação viva hoje, porque o intuito é ensinar vocês a produzir um Rejuvelac, porque através desse Rejuvelac eu vou usar essa bebida para fazer outros produtos, tá bom? Então é isso aí. Então como que a gente começa esse processo de germinação? Simplesmente eu preciso de um vidro transparente, um tule e um elástico. Então, eu pego essa semente, uma semente que eu vou germinar, no caso, eu vou germinar o trigo, né, que é um cereal, poderia ser uma semente de aveia, poderia ser uma quinoa, para produzir essa bebida, esse Rejuvelac. Então, hoje eu vou germinar um trigo. Então, como que eu tenho que fazer? Eu pego o trigo, ponho no vidrinho, eu adiciono água, eu lavo muito bem essa semente, então eu ponho água, eu descarto a água, então essa vantagem de ter esse tulizinho aqui para facilitar o manejo, eu hidrato de novo, ponho água, lavo e assim por diante, pelo menos umas 5 vezes. Aí eu pego esse vidro, eu completo com água, mais ou menos o dobro do que eu tenho de semente e deixo 12 horas descansando, 12 horas hidratando essa semente. Nesse processo de 12 horas acontecem vários processos metabólicos aqui dentro dessa semente, onde a gente consegue eliminar substâncias antinutricionais para nós, né, mas que são protetoras da semente, e a própria semente ela começa a identificar que ela está voltando a ter vida. E aí, ok, passaram-se 12 horas, eu pego esse vidro, eu descarto essa água e lavo mais ou menos mais umas 3, 4 vezes. Tá? Porque aí eu consigo eliminar, nesse processo de lavagem, eu consigo eliminar essas impurezas e substâncias antinutricionais, ok? Então eu lavei, né? É bom assim, a gente armazenar essa água e jogar no jardim depois. Aí o que eu preciso fazer? Próxima etapa da germinação no ar. Isso aqui eu estou falando de germinação no ar. A gente tem que deixar esse vidro pelo menos umas 12 horas, isso varia de semente para semente, umas 12 horas, a gente deixa esse vidro inclinado num canto na cozinha, que tem não diretamente no sol, mas que tem uma certa luminosidade, e a gente deixa mais ou menos 12 horas, ou vai acompanhando. O que precisa acontecer nesse processo agora, que começa esse processo de iniciar essa germinação no ar? Começa a sair um narizinho da semente, então a gente começa a observar ao longo dessas 12 horas que essa semente começa a ter vida. E aí entra o próximo passo para a gente começar a produzir esse Rejuvelac, ok? Eu vou continuar passando todos esses passos para vocês ao longo dos próximos dias, assim como a semente for evoluindo, tá bom? Então, oi pessoal, dando continuidade no processo de germinação que a gente começou, né, há um dia atrás. Então se passaram mais ou menos 24 horas desde aquele processo da germinação no ar. Agora eu tenho aqui para mostrar para vocês o meu trigo. Não sei se vocês conseguem ver, eu vou abrir aqui um pouquinho, colocar aqui para vocês poderem ver que ele começou a sair o narizinho desse trigo, né? Vocês conseguem ver aqui que começou a sair o narizinho. E aí, qual é a próxima etapa? Eu poderia estar usando esse trigo para fazer preparações, ele já tem, ele está até fácil de processar, por exemplo, posso fazer pão de trigo, pão dos essênios, por exemplo, a gente faz com trigo germinado, a gente pode fazer massinhas de pizza, e aí o processo dentro da alimentação viva é desidratar, né? Mas a gente vai falar disso num outro momento. E aí eu posso, nesse momento, eu posso pegar esse trigo que já foi estimulado a voltar à vida e eu vou continuar ele de duas formas. Então, uma forma, que eu peguei aqui uma quantidade menor, que eu pus nesse vidrinho, eu vou começar a produzir o Rejuvelac. Então eu ponho aqui esse trigo
com um vidrinho aqui, né? Eu já lavei ele e eu vou deixar ele fora da geladeira por 1, 2 dias. Eu vou começar a observar, né? Porque vai começar a fermentar realmente. Eu consigo perceber pelo aroma, que tem um cheiro um pouquinho mais de fermentado, e também eu começo a experimentar. Tá? A dica aqui é que não pode ficar turva, não pode, tem que ficar meio translúcida essa água, né? A gente percebe que se começar a ficar turva é porque tem algum processo, alguma bactéria não desejada nesse momento, nesse processo que a gente começou. Então, quer ver? Ó, eu germinei também, para vocês visualizarem, que é incrivelmente fácil e gostoso de comer. Eu tenho aqui uma lentilha germinada. É uma delícia comer essa lentilha. A gente pode colocar nas saladas, bater nos sucos e coar, por exemplo, dar uma temperadinha, comer como snack, enfim, é bem saudável. Então, todo esse processo, germinação no ar. Então, eu tenho aqui a possibilidade de pegar esse trigo, que eu já pus água, e eu vou deixar fermentando fora da geladeira por alguns dias. Eu vou observando isso, né, para não deixar alterar. E essa água, eu pego essa água fermentada e aí eu coloco em outros alimentos para fermentar. No caso, por exemplo, que eu vou comentar com vocês numa outra receita de como fazer um iogurte. Então, eu posso querer fermentar a base desse iogurte à base de castanhas, colocando água de Rejuvelac, por exemplo. Então, vamos lá. Eu peguei uma outra parte desse trigo e eu vou continuar essa germinação na terra. Então, a gente tem 3 formas de germinar a semente. No ar, como eu expliquei para vocês, na água, basicamente a gente germina as oleaginosas na água, né? E isso eu vou abordar de uma forma mais ampla em algum outro vídeo, falando mais especificamente sobre alimentação viva. E aí aqui eu vou começar a fazer o processo de germinação na terra. O que eu tenho aqui? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse trigo que já saiu no arizinho. Eu tenho uma bandeja aqui, ó. Essa bandeja eu coloquei terra, tá? Coloquei o trigo. Vou fazer mais uma camadinha por cima de terra, sem nada muito profundo, pode ser superficial. É bem interessante porque se a gente abafa muito essa semente, pode ser que ela tenha dificuldade de começar a brotar também na terra, né? Então eu tô aqui fazendo uma camadinha leve de terra por cima. Ó, eu vou hidratar essa terra, né? A dica é sempre hidratar dos lados, né? A água vai sendo assim, ela vai espalhando de uma forma, né? Sem levantar e sem acumular, né? Pra gente não ter o acúmulo dessa água. E é isso. Então, isso daqui é germinação na terra. O que vai acontecer aqui? Vai começar a brotar o trigo. E a gente vai ter aquela grama de trigo. E aí a gente usa essa grama de trigo para fazer suco verde. É uma forma de a gente ter um suco verde extremamente rico em nutrientes, porque a grama do trigo é considerada uma dos alimentos que mais contém clorofila e, consequentemente, muitos nutrientes junto com a clorofila. Tá certo? Então, finalizando o processo do Rejuvelac, a gente terminou de germinar o trigo no ar. A gente deixa ele agora na água para começar a fermentar essa água. E essa água a gente vai usar em produtos que a gente quer fermentar. Eu só vou fazer aqui um comentário, né, com relação a tanto a água de kefir quanto a água de Rejuvelac. Apesar de ser um alimento probiótico, rico em micro-organismos benéficos, dependendo do grau de inflamação da pessoa, de disbiose intestinal da pessoa, talvez a forma da gente equilibrar essa microbiota intestinal não seja adequada através desses 2 probióticos que a gente faz em casa. Por quê? Porque esse probiótico que a gente faz em casa, a gente não tem controle, a gente não sabe exatamente que tipo de micro-organismo a gente tem lá. A gente sabe que é legal, para quem é saudável, até tolera algum certo desequilíbrio de quantidades de micro-organismos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma quantidade muito grande de lactobacilos, de bifidobactérias, eu posso também ter
um pouco de outras bactérias também que são mais putrefativas, que eu dou conta, meu organismo dá conta disso, de dar uma equilibrada. Agora, para quem já está em desbiose, isso pode levar a aumentar essa desbiose, aumentar esse desequilíbrio. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Não é todo mundo que pode sair bebendo, tomando, e também a gente tem que fazer isso com cautela, tá? E observar, porque se a gente vê que está começando a alterar, que ficou turvo ou com um odor meio alterado, a gente descarta e começa de novo esse processo, tá bom? Então é isso, um beijo para vocês, até as próximas dicas.